E se a chave para entender a vida após a morte estivesse no olhar penetrante de uma divindade com cabeça de chacal? No Antigo Egito, Anubis se erguia como o guardião dos mortos, uma figura tanto reverenciada quanto temida, cuja presença pairava sobre túmulos e templos. Sua forma canina preta, envolta em mistério, guiava as almas através da perigosa jornada para o além. Junte-se a nós enquanto desvendamos o enigma de Anubis, mergulhando profundamente em suas origens, mitos e as histórias arrepiantes que consolidaram seu lugar na mitologia egípcia. Prepare-se para entrar em um mundo onde a morte não é um fim, mas uma transformação supervisionada por um Deus com o coração de um protetor e os instintos de um predador. Antes de continuar, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. Anubis, conhecido pelos antigos egípcios como Anpu ou Impu, emerge das sombras da história mais antiga do Egito, seu nome gravado nos textos mais antigos do Reino Antigo. Os textos das pirâmides, datados de cerca de 2.400 anos antes de Cristo, marcam-no como um protetor dos mortos, um papel nascido das duras realidades do período pré-dinástico, por volta de 6.000 a 3.150 anos antes de Cristo. Naquela época, sepulturas rasas no deserto eram vulneráveis a chacais necrófagos, que rondavam cemitérios sob a cobertura da noite. Para combater essa ameaça, os egípcios deificaram o chacal, transformando um predador em um guardião divino. Essa escolha não foi aleatória. Os chacais, com seus sentidos aguçados e hábitos noturnos, personificavam a vigilância, tornando-os o símbolo perfeito para proteger os falecidos. Mas por que especificamente um chacal? A resposta está no comportamento do animal e na visão de mundo egípcia. Chacais eram frequentemente vistos rondando perto de locais de sepultamento, seus uivos sinistros ecoando pelo deserto. Em vez de temê-los, os egípcios aproveitaram seu poder, acreditando que um deus na forma de chacal poderia deter necrófagos reais. A coloração preta de Anubis, distinta do tom acastanhado dos chacais do deserto, carregava um simbolismo profundo. O preto representava o lodo fértil do Nilo, uma fonte de vida, e a carne escurecida dos corpos mumificados, ligando Anubis tanto à decadência quanto ao renascimento. Essa dualidade, a vida emergindo da morte, tornava-o uma figura de esperança, não de temor. Seus epítetos, como aquele que está sobre sua montanha, evocam um sentinela vigiando o necrotério, sempre alerta. Mitos antigos o apresentam como filho de Ra, o deus do sol, e Rezat, uma deusa vaca, posicionando-o como uma força celestial. No entanto, à medida que a religião egípcia evoluía, sua ascendência mudou, refletindo a natureza fluida de sua mitologia. No Reino Médio, por volta de 2055 a 1650 anos antes de Cristo, Anubis foi reimaginado como filho de Osíris e Néftis, uma mudança que o ligou ao mito dominante de Osíris. Essa adaptabilidade garantiu sua reverência duradoura. O papel de Anubis não se limitava a guardar sepulturas. Ele era o deus da mumificação, creditado por inventar o processo que preservava corpos por toda a eternidade. Sua presença nos ritos funerários era tangível, sua imagem esculpida nas paredes dos túmulos para afastar profanadores. Na primeira dinastia, por volta de 3.100 a 2.890 anos antes de Cristo, Anubis aparecia em túmulos reais, invocado para proteção. Seus centros de culto vibravam com devoção, embora nenhum grande templo dedicado exclusivamente a ele tenha sido encontrado, sugerindo que seus templos eram os próprios túmulos. Considere o peso psicológico de Anubis para os egípcios. A morte não era um conceito distante, mas uma realidade diária em uma civilização onde a expectativa de vida girava em torno de 30 anos. Anubis oferecia a garantia de que o corpo permaneceria intacto, alma segura. Sua forma de chacal, ao mesmo tempo familiar e sobrenatural, conectava o mortal ao divino, tornando-o uma figura relacionável, porém inspiradora de temor. Os mitos de Anubis não são épicos extensos como os de outros deuses, mas pulsam com intensidade, cada história um vislumbre de seus deveres solenes. Seu papel mais proeminente se desdobra no mito de Osíris, um pilar da crença egípcia. Segundo a lenda, Osíris, o deus da fertilidade e da realeza, foi assassinado por seu irmão Seti, que o prendeu em um caixão e o jogou no Nilo. Seti mais tarde desmembrou o corpo de Osíris
espalhando os pedaços pelo Egito. Entra Anubis, o aliado fiel de Ísis, esposa de Osíris. Com Néftis, Anubis ajudou Ísis a localizar e reunir o corpo de Osíris, uma tarefa que exigia precisão divina. Anubis então realizou a primeira mumificação, envolvendo Osíris em linho para preservá-lo para a ressurreição. Esse ato não apenas restaurou Osíris como governante do submundo, mas estabeleceu Anubis como patrono dos embalsamadores, seu legado gravado em cada corpo mumificado. Esse mito carrega um detalhe arrepiante. Os órgãos de Osíris, um presente a Anubis, simbolizavam sua autoridade sobre os mortos. Sacerdotes, usando máscaras de chacal durante a mumificação, personificavam Anubis, seus rituais uma performance sagrada de seu ato divino. O peso emocional da história, luto, perda e restauração, ressoava profundamente, oferecendo aos egípcios a esperança de que a morte pudesse levar à vida eterna. O papel de Anubis como restaurador, não destruidor, o diferenciava de deuses da morte em outras mitologias que frequentemente brandiam medo. Sua compaixão, vista em sua ajuda a Ísis, fazia dele um farol de confiança na incerteza do além. Outra história cativante, registrada no papiro Jumilhac, coloca Anubis contra Seti em uma batalha pelo corpo de Osíris. Seti, disfarçado de leopardo, tentou profaná-lo, mas Anubis interveio, capturando e marcando Seti com um ferro quente. Esse ato, mitologicamente, explicava as manchas do leopardo, mas seu significado mais profundo residia no triunfo de Anubis sobre o caos. Ele esfolou a pele de Seti e a vestiu, um aviso aos violadores de túmulos, e os sacerdotes comemoravam essa vitória usando peles de leopardo durante rituais. Essa história destaca o lado vingativo de Anubis, não cruel, mas ferozmente protetor, um deus que punia aqueles que perturbavam a ordem sagrada. Um mito menos conhecido explora o nascimento de Anubis, imerso em drama divino. Néftis, casada com Seti, seduziu Osíris, ou, em algumas versões, Ra, concebendo Anubis. Temendo a ira de Seti, ela abandonou o bebê no deserto. Ísis, sempre compassiva, encontrou e criou Anubis, forjando um vínculo que mais tarde definiu sua lealdade no mito de Osíris. Essa história revela os laços familiares complexos entre os deuses egípcios, onde traição e redenção se entrelaçavam. O abandono e resgate de Anubis também o posicionaram como patrono das almas perdidas, incluindo órfãos, estendendo sua proteção além da elite aos vulneráveis. Anubis não era apenas um mito, ele era uma promessa de justiça e cuidado na morte. Suas raras aparições em narrativas refletem seu papel focado. Menos um herói de contadores de histórias, mais um executor silencioso do equilíbrio cósmico. Nenhuma imagem de Anubis é mais assustadora do que sua presença na cerimônia da pesagem do coração, um ritual descrito no Livro dos Mortos, datado de cerca de 1550 anos antes de Cristo. No Salão das Duas Verdades, Anubis se erguia como o guardião das balanças, supervisionando um julgamento que determinava o destino de uma alma. O coração do falecido era colocado em um lado de uma balança dourada, equilibrado contra a pena branca de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, livre de pecados, Anubis guiava a alma para o além. Se fosse mais pesado, carregado de culpa, o coração era devorado por Amit, uma criatura monstruosa composta por crocodilo, leão e hipopótamo, apagando a alma para sempre. Esse momento de alto risco, gravado em pinturas de túmulos, cativava os egípcios, que viviam com a constante consciência desse julgamento divino. Anubis ajustando as balanças, Tofi registrando o veredicto e Amit, a espreita, servia como uma bússola moral. Os egípcios acreditavam que viver pelos princípios de Maat, verdade, equilíbrio, ordem, garantia um coração leve. O papel de Anubis aqui não era julgar, mas garantir a imparcialidade, sua neutralidade em contraste com o caos emocional da morte. Sua presença tranquilizava os vivos de que a justiça aguardava, um gatilho mental que mantinha a sociedade coesa. O Livro dos Mortos, um guia para navegar o além, frequentemente mostrava Anubis ajoelhado ao lado das balanças, sua cabeça de chacal inclinada em concentração, um símbolo de dever inabalável. O envolvimento de Anubis ia além das balanças. Ele escoltava almas pelo Duat, o submundo, um reino repleto de demônios, enigmas e provações. Esse papel como guia das almas o ligava ao deus grego Hermes,
embora a dignidade sombria de Anubis contrastasse com o estilo trapaceiro de Hermes. Na arte tumular, Anubis é frequentemente mostrado segurando a mão do falecido, um gesto terno que suavizava os horrores do submundo. Seu epíteto, o principal dos ocidentais, os mortos, pois o além ficava a oeste em direção ao pôr do sol, consolidava sua autoridade nesse reino. O ritual de abertura da boca, realizado em múmias, reforçava ainda mais a ligação de Anubis com o além. Sacerdotes, canalizando Anubis, tocavam a boca da múmia com ferramentas para restaurar os sentidos, visão, audição, paladar, permitindo que o falecido navegasse pelo Duat. Esse ato, enraizado na crença de que Anubis preparou Osíris para a ressurreição, reforçava seu papel como facilitador da vida eterna. A precisão do ritual, documentada em textos funerários, reflete a obsessão dos egípcios com a ordem, com Anubis como seu executor divino. Nenhuma procissão pública, de funerais reais a enterros humildes, ocorria sem a imagem de Anubis liderando o caminho, um testemunho de sua presença universal. Para os egípcios, Anubis era o primeiro rosto que uma alma poderia ver no além, uma figura de autoridade, porém compassiva. Sua forma preta, longe de ser ameaçadora, simbolizava a regeneração, como o solo fértil do Nilo. O santuário de Anubis, descoberto no túmulo de Tutancâmon, é um exemplo impressionante. Essa estátua de madeira em tamanho real, pintada de preto e dourada, guardava o baú canópico, seus olhos incrustados com obsidiana, brilhando como se vivos. Encontrada sem paredes, como se pronta para saltar, ela personificava o espírito protetor de Anubis, causando arrepios nos escavadores que sentiram seu olhar. Tais artefatos não eram meros objetos. Eram Anubis manifestado, acreditava-se que abrigavam sua essência. Pinturas tumulares e amuletos traziam Anubis para a vida cotidiana. No Vale dos Reis, murais o mostravam subjugando os 9 arcos, inimigos do Egito, ganhando o título de governante dos arcos de Chacal. Essas imagens, como uma do túmulo de Horemheb, não eram decorativas, mas talismânicas, invocando a ira de Anubis contra ladrões de túmulos. Amuletos de faiança ou ouro, moldados como Anubis, eram colocados dentro das bandagens das múmias, garantindo sua proteção. O fetiche Imiut, um artefato curioso, aprofunda o misticismo de Anubis. Esse objeto, uma pele de animal sem cabeça amarrada a um poste, frequentemente dourada, representava Anubis como aquele que está em suas bandagens. Encontrado em túmulos, como o de Tutancâmon, ele se ligava à mumificação e ao festival de jubileu real, simbolizando renovação. Sua forma estranha, possivelmente imitando um chacal esfolado, conectava-se a mitos de Anubis vestindo a pele de Seti, causando arrepios em quem a via. Tais fetiches envoltos em bandagens borravam a linha entre mito e realidade, tornando o poder de Anubis palpável. Diferentemente de muitos deuses, ele tinha uma esposa, Amput, uma deusa menos conhecida retratada como chacal ou mulher. Sua filha, Quebechet, a deusa serpente, purificava os mortos com água, complementando a mumificação de Anubis. A cor preta de Anubis, frequentemente confundida com o mal em culturas posteriores, era sagrada, simbolizando o ciclo da vida. Seu culto em Sinópolis incluía cães mumificados, cemitérios inteiros dedicados a seus animais sagrados, mostrando a profundidade da devoção. A ausência de Anubis em grandes templos é um enigma final. Sua adoração prosperava em túmulos e santuários, como o Anubeion perto de Saqqara, onde chacais mumificados eram enterrados. Isso sugere que os egípcios o viam não em salões elevados, mas nos espaços íntimos da morte, um deus que caminhava entre os mortos. Sua imagem duradoura, com cabeça de chacal, Ankh na mão, desperta curiosidade até hoje. O que você acha que a forma preta de Anubis significava para os egípcios? Será que seus mitos contêm pistas sobre suas visões de justiça? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e vamos desvendar juntos os segredos do deus Chacal. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!